Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo, juntos nesta terça-feira. Terça-feira com muitas informações através do Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica Andrevide Ferreira. Moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora, na nossa programação do Jornal Maricampo. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meireles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para esta terça-feira, 18 de março de 2025. Centro-Oeste. Goiânia, em Goiás, tem nesta terça-feira tempo encoberto com os termômetros registrando mínima de 21 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 80% a 20%. Antônio João, no Mato Grosso do Sul, comemora aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 22 e a máxima 36 graus. A umidade relativa do ar é de 90% a 40%. Nordeste. Fortaleza, no Ceará, apresenta tempo encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura marca mínima de 24 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar vai de 100% a 80%. Mata Grande, em Alagoas, festeja aniversário com tempo encoberto. A temperatura oscila entre 20 e 34 graus. A umidade do ar é de 100% a 30%. Norte. Rio Branco, no Acre, tem tempo encoberto com pancadas de chuva isoladas pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 100% a 80%. Palmas, no Tocantins, fica com tempo encoberto com chuvisco e a temperatura mínima é de 20 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar é de 95% a 50%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 31 graus. A umidade do ar vai de 95% a 50%. O município de Jaborandi, em São Paulo, celebra aniversário com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 100% a 50%. Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 19 e máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 100% a 50%. Gaspar, em Santa Catarina,
Festeja aniversário com tempo encoberto pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100% e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 18 de março de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. Na madrugada de segunda-feira, a sargento da Polícia Militar Carla Cristiane Teixeira Bom faleceu após a viatura em que estava a ser atingida por um veículo desgovernado na linha amarela, na altura do bairro Del Castilho, zona norte do Rio de Janeiro. Carla, que ingressou na corporação em 2012 e era lotada na Coordenadoria de Polícia Pacificadora, estava em serviço de apoio aos batalhões de policiamento em vias expressas no momento do acidente. Ela deixa 2 filhos. O motorista do outro veículo, identificado como Kaique Moises, de 21 anos, foi levado em estado grave para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde seu estado é estável. Após o acidente, uma faixa da linha amarela, sentido Fundão, foi interditada. A ocorrência foi registrada na 44ª DP, em Aúma, e está sendo investigada pela 25ª DP, Engenho Novo. Repórter Brasil News. O Ministério Público de São Paulo denunciou 6 indivíduos pelo assassinato de Antônio Vinícius Gritzbach, delator do 1º Comando da capital, ocorrido em novembro de 2024, na saída do aeroporto de Guarulhos. Entre os denunciados estão 3 policiais militares. O cabo Denis Antônio Martins e o soldado Juan Silva Rodrigues, apontados como executores, e o tenente Fernando Genauro da Silva, acusado de transportar os atiradores até o local do crime. Além dos policiais, foram denunciados Cauê do Amaral Coelho, conhecido como Jube, Diego dos Santos Amaral, o Didi e Emílio Carlos Gongorra Castilho, apelidado de Cigarreira, todos identificados como membros do PCC. Segundo os promotores, os policiais agiram como mercenários e matadores de aluguel, aceitando recompensas para participar do crime. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. O governo federal planeja ampliar a faixa de isenção do imposto de renda para trabalhadores que ganham até R$5.000 mensais, conforme anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que essa medida terá um impacto fiscal de aproximadamente R$27 bilhões por ano, valor inferior à estimativa inicial de R$35 bilhões. Essa diferença deve-se a ajustes nas projeções e ao aumento do salário mínimo, que influenciam a base de cálculo do imposto. O anúncio oficial da proposta está previsto para hoje, terça-feira, após reunião de Lula com os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do Senado Federal, Davi Alcolumbre. A expectativa é que a nova faixa de isenção entre em vigor em 2026, beneficiando uma parcela significativa dos trabalhadores e reforçando o compromisso do governo com a justiça social e a redução das desigualdades. Repórter Brasil News. A deputada federal Duda Salabert, PDT Minas Gerais, acionou o Ministério Público Federal solicitando a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, após declarações feitas durante um ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, no domingo, 16 de março de 2025. No evento, Bolsonaro questionou a legitimidade do processo eleitoral, insinuando irregularidades na derrota de seu governo. A representação de Salabert argumenta que as falas de Bolsonaro podem ser enquadradas em 3 artigos do Código Penal: incitação pública de animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constitucionais, tentativa de deposição do governo por violência ou ameaça e perturbação do livre exercício dos poderes da União e dos Estados. A deputada enfatiza que tais discursos inflamados representam risco à ordem democrática, podendo alimentar a insatisfação de grupos extremistas e incentivar ataques ao sistema democrático, enfraquecendo as instituições do país. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco,
PSD Minas Gerais, recusou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir um ministério em seu governo. Em reunião realizada no sábado, 15 de março de 2025, na Granja do Torto, que contou também com a presença do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Pacheco expressou sua intenção de concluir seu mandato como senador por Minas Gerais. Pacheco havia demonstrado interesse em pastas como o Ministério da Justiça ou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, atualmente ocupados por Ricardo Lewandowski e Geraldo Alckmin, respectivamente. Entretanto, a substituição desses ministros seria complexa, o que contribuiu para a decisão de Pacheco em permanecer no Senado. Apesar da recusa, ele reafirmou seu compromisso de atuar como aliado do governo nos 2 anos restantes de seu mandato. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Um dos criminosos mais procurados do país, identificado como Denis Galdino, de 42 anos, foi preso por policiais do Rio de Janeiro e Santa Catarina. Ele foi localizado no município de Cachoeiras de Macacu, na região metropolitana do Rio, onde estava escondido sob uma identidade falsa. Segundo a Delegacia de Roubos e Furtos, Denis Galdino é um dos principais articuladores de quadrilhas especializadas em roubos a bancos. Ele possui extensa ficha criminal com passagens por 17 estados e já foi preso em flagrante no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Distrito Federal. As investigações apontaram que Galdino utilizava documentos falsos para escapar da polícia e continuar praticando crimes. Em um dos casos mais emblemáticos, ele se passou por um jornalista do Paraná, causando verdadeiro pesadelo à vítima real, que passou 2 anos tentando provar sua inocência. Denis Galdino estava foragido desde fevereiro de 2024, quando participou de um roubo a uma agência bancária no município de Joinville, no estado de Santa Catarina. Na ocasião, 6 homens invadiram o local e, em menos de 10 minutos, levaram quase R$500 mil. 5 foram presos pelo crime, restando apenas Galdino, que foi capturado neste sábado. Após o crime, o assaltante se refugiou no Complexo da Penha, na zona norte do Rio, e permaneceu no local por meses, protegido por criminosos locais. Recentemente, agentes da especializada identificaram sua localização em Cachoeiras de Macacu. Denis planejava participar de um evento religioso na tentativa de despistar as investigações. Agora, com a prisão, os agentes fazem diligências para apurar a possível participação dele nos recentes ataques a caixas eletrônicos no estado do Rio de Janeiro. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Terça-feira, 18 de março de 2025, está entrando no ar mais um Info News, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Denis Galdino, um dos maiores assaltantes de banco do Brasil, foi preso no último domingo em Cachoeiras de Macacu, na região metropolitana do Rio. O criminoso especialista em roubo a bancos usava identidade falsa e já havia sido capturado em diversos estados com diferentes documentos. Em um de seus golpes mais notórios, chegou a se passar por um jornalista do Paraná, causando transtornos à vítima verdadeira. Foragido desde fevereiro de 2024, Galdino era o último integrante de uma quadrilha que assaltou um banco em Joinville, levando quase R$500 mil. Após o crime, se escondeu no Complexo da Penha, antes de ser localizado pela polícia em Cachoeiras de Macacu. A operação que resultou na prisão foi conduzida pela Delegacia de Roubos e Furtos do Rio, em parceria com a Polícia Civil de Santa Catarina. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações nesta terça-feira. Fique ligado. Você conferiu Info News, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Info News. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere agora, nesta terça-feira,
Hoje, 18 de março de 2025, eu sou Kleber Salles e para começar a gente fala de seleção brasileira. Os jogadores convocados pela seleção começaram a se apresentar em Brasília para os jogos das eliminatórias contra a Colômbia e a Argentina. João Pedro e Wanderson foram os primeiros a chegar, seguidos por outros atletas como Hendrick, Vinícius Júnior e Rodrigo. A equipe de Dorival Júnior inicia os treinos no estádio Bezerrão, preparando-se para os primeiros compromissos do ano. Neymar, Danilo e Ederson foram cortados por lesão, sendo substituídos por Alexandro, Hendrick e Lucas Perry. Do lado argentino, o Lionel Messi também será desfalque devido a um incômodo muscular. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso aqui também. Fique ligado, já já eu volto com mais notícias do esporte nesta terça-feira. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando nesta terça-feira, hoje 18 de março de 2025, e vamos falar aqui de serviço de streaming que continua cobrando após cancelamento. Poxa vida, hein? Situação complicada, né? A Mariana Ferreira de Curitiba cancelou o streaming há meses, mas ele continua cobrando no cartão. Isso é legal? Olha, Mariana, pelo artigo 42 do CDC, a cobrança indevida deve ser corrigida imediatamente com devolução do dobro do valor pago, caso tenha sido feita aí indevidamente. Então entre em contato com o Procon, para você poder obter aí os contatos, entrar em contato com a ouvidoria da operadora, que está cobrando a mais aí pelo stream, Infelizmente, é uma situação complicada, viu? Mas tomara que você consiga resolver esse problema. Eu sou Kleber Salles e esse foi o Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. A semaglutida, o principal ativo de remédios para o diabetes e obesidade, tem chamado a atenção nos estudos por demonstrar efeitos protetores ao coração. Agora, o estudo SELECT, apresentado no Congresso da Associação Americana de Cardiologia, avaliou pessoas com doença cardiovascular e sobrepeso ou obesidade sem diabetes. No segmento da pesquisa, houve melhora da pressão arterial, colesterol, triglicérides e inflamação entre os que usaram uma dose semanal de 2,4 miligramas de semaglutida subcutânea. Segundo o endocrinologista Carlos Eduardo Barracouri, esse estudo é um marco e reforça o conceito do cardiometabolismo. Trata-se de uma área da medicina que interliga obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, gordura no fígado, pressão alta, colesterol e triglicérides alterados e também apneia do sono, doença renal, crônica, tá, gente? E vai por aí afora. Ele afirma que já há residências médicas e até congressos sobre este tema mundo afora e também no Brasil. Para saber mais, já sabe que tem informação completa para você, principalmente a turma que tem diabetes, lá no site da Veja Saúde. Vale a pena dar uma conferida, tá bom? Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos alertou sobre os perigos de soltar peixes dourados na natureza, pois a espécie pode crescer até o tamanho de uma bola de futebol e destruir ecossistemas ao arrancar plantas e afetar a qualidade da água. Apesar de serem populares como primeiros pets, esses animais exigem cuidados específicos e não devem ser descartados de forma irresponsável. O órgão recomenda buscar novos lares para os peixinhos, seja em pet shops com aquaristas locais ou grupos de resgates especializados. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui no nosso InfoNews desta terça-feira. Fique ligado.
Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o jogador Andrés Lazarov, de 25 anos, morreu no incêndio que atingiu uma boate em Koshani, na Macedônia, na madrugada do último domingo. Segundo o clube Skopje, ele perdeu a vida ao tentar salvar outras pessoas do fogo. A tragédia deixou 59 mortos e 155 feridos após faíscas de sinalizadores incendiarem o teto durante um show de hip-hop. A boate não tinha licença para funcionar e a única saída causou pânico entre os frequentadores. O governo prometeu investigar as causas do desastre e o dono do estabelecimento foi preso, enquanto outros suspeitos seguem foragidos. Uma pena mesmo, né? Eu sou Kleber Salles e volto já já por aqui com mais esporte, mais radar esportivo nesta terça-feira. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. O Ministério das Comunicações adiou até o dia 21 de março o prazo para que fundações e associações façam inscrições na seleção pública para obter autorização de operação de rádios comunitárias no Brasil. De acordo com a pasta, o sistema de inscrição das entidades interessadas em participar do edital apresentou problemas técnicos e instabilidade. Com isso, o prazo final para as inscrições encerra-se na próxima sexta-feira. A diretora de Radiodifusão Pública, Comunitária e Estatal do Ministério das Comunicações, Daniela Schettino, explica a importância das rádios comunitárias para a democratização do acesso à informação. As rádios comunitárias, elas têm um papel muito bacana, porque ela não só dá uma notícia do Brasil inteiro, muitas questões do governo federal, ações importantes de cidadania, de conteúdo de utilidade pública, mas elas também trazem aquela informação daquela comunidade local, né, daquela cultura local, um artista local. A gente sabe que em algumas áreas mais afastadas não tem nenhuma rádio, não tem nenhum meio de comunicação, e às vezes é muito mais fácil chegar com uma rádio comunitária, né? De acordo com o edital, existe a possibilidade de instalação de rádios comunitárias em 795 municípios de 21 estados brasileiros. O Ministério das Comunicações autorizou nos últimos 2 anos o funcionamento de 206 rádios comunitárias em todo o Brasil. O número é 275% maior que as 55 emissoras autorizadas em 2019 e 2020. Só no ano passado foram registradas 121 novas autorizações. É o maior número de outorgas concedidas pelo Ministério nos últimos 13 anos. A Caixa inicia nesta terça-feira, dia 18, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de março para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 1. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. Nesta segunda-feira, 17 de março, a Receita Federal começa a receber as declarações do Imposto de Renda de Pessoa Física 2025. O prazo vai até 30 de maio,
dia em que começam a ser liberadas as restituições em 5 lotes, até 30 de setembro. Este ano, há novas regras que os contribuintes devem se atentar, como a atualização dos limites de obrigatoriedade de entrega da declaração relacionadas a ativos no exterior. O advogado tributarista responsável pela área tributária no Lara Martins Advogados, Guilherme de Ferreira, afirma que os contribuintes devem ficar atentos a 4 principais pontos neste ano na declaração do imposto de renda, sendo faixa de isenção, receita bruta da atividade rural, a atualização dos bens imóveis e rendimentos no exterior. Este ano estão obrigados a declarar as pessoas físicas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 e quem obteve receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440. Além disso, ficam isentas as pessoas que receberam até 2 salários mínimos mensais durante 2024, salvo caso se enquadre em outro critério de obrigatoriedade. Outra alteração que requer atenção dos contribuintes diz respeito às novas obrigações relacionadas a ativos no exterior. Segundo a Receita Federal, terá de prestar contas ao fisco quem optou por declarar bens e direitos de entidade controlada no exterior pelo regime de transparência fiscal. Quem optou por atualizar os valores dos imóveis já declarados a valor de mercado e tributou a diferença pelo imposto definitivo de 4%, agora é obrigado a apresentar a declaração de imposto. O advogado tributarista Guilherme de Ferreira destaca que a declaração pré-preenchida é uma das melhores opções para o contribuinte, já que adianta algumas informações, pagamentos feitos por terceiros, seja ele por pessoa física ou jurídica, contribuições de previdência privada, entre outros. Apesar dos pontos positivos, o especialista alerta para a necessidade de atenção redobrada para aqueles que optaram pela modalidade. A declaração pré-preenchida ela já traz várias informações para dentro do seu imposto de renda. Contudo, o contribuinte tem que ter uma atenção muito grande em relação a isso. Ele deve conferir, ele não deve confiar de olhos fechados naquele pré-preenchimento. Então ele confere aba a aba dentro da sua declaração. Se tiver tudo ok, ele envia. O programa para fazer a declaração está disponível desde quinta-feira, 13 de março, já com envio disponível a partir de hoje. Porém, a Receita Federal explicou que, em relação ao pré-preenchimento, as informações bancárias só devem entrar completamente no sistema a partir de 1º de abril. A Receita estima receber 46,2 milhões de reais de declarações do imposto de renda este ano, ante 43,2 milhões no ano passado. Nas liberações de restituições após as prioridades previstas em lei, sendo idosos e pessoas com deficiência, as pessoas que fizerem a declaração pré-preenchida e optarem pelo recebimento da restituição via Pix devem receber mais rápido. As consultas à restituição devem ser realizadas na página da Receita Federal na internet ou no aplicativo da Receita Federal para dispositivos móveis. Reportagem Bianca Mingotti. O Brasil conectado com o Jornal Mar e Campo. Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora, 3238-288 ou no WhatsApp 99652-8024. E ainda, você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Está procurando passeios turísticos para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura.
a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. O incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul. Tudo isso você encontra com a Terra Molhada, com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp 849-8143-8825. Repito, 849-8143-8825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada. Turismo de aventura. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul. O melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quem te dá construção é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Que te dá construção, tudo em um só lugar. Pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Que te dá construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Mais de 25 mil pessoas tiveram dados vazados ligados ao Pix. O Banco Central identificou um incidente de segurança com informações pessoais de usuários do sistema de pagamento instantâneo. Segundo a autoridade monetária, ocorreram falhas pontuais nos sistemas, mas não foram expostos dados sensíveis, como senhas, movimentações ou saldos financeiros em contas. Os dados vazados, de acordo com o Banco Central, são de natureza cadastral, vinculados a 25.349 chaves Pix.
Essas informações não permitem movimentações de recursos nem acesso às contas. A instituição informou que já foram adotadas medidas e que um incidente tem impacto baixo para o usuário. Quem teve os dados cadastrais vazados vai ser notificado exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo Internet Banking, de acordo com o Banco Central. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O sistema judiciário brasileiro terminou 2024 com 139.100 processos por erro médico aguardando julgamento. São ações protocoladas na Justiça que envolvem questões como danos morais e materiais na prestação de serviços de saúde. Processos por erro médico têm crescido no Brasil. A alta entre 2020 e 2024 beira 160%. Considerando apenas a passagem de 2023 para 2024, o crescimento das ações judiciais relacionadas a danos causados por falhas na saúde chega a 506%. No ano passado, foram protocoladas 74.358 novas ações do tipo, contra 12.268 registradas no ano anterior. E a Justiça não tem dado conta do volume de casos. Dos pouco mais de 74 mil processos abertos em 2024, cerca de 56.400 foram julgados, 139.100 ficaram pendentes. Em 2020, só para comparação, a Justiça terminou o ano com 77.052 processos aguardando julgamento, 80,5% a menos. Da Rádio 2, Milena Abreu. Metade dos brasileiros caiu em algum golpe financeiro em 2024. Levantamento da Serasa mostra ainda que o índice cresceu na comparação com o ano anterior, quando cerca de 40% da população tinham sido vítimas de fraude. 54% de quem caiu em algum golpe perdeu dinheiro. O uso indevido do cartão de crédito foi o tipo de fraude mais comum. Ainda assim, cerca de 60% da população consideram ele um meio de pagamento seguro. Os boletos falsos e as fraudes do Pix aparecem na segunda posição. O cenário só não foi pior porque cerca de 53% das tentativas de fraude registradas no país foram evitadas de alguma maneira. Caso elas se confirmassem, poderiam causar prejuízos na casa de 51 bilhões de reais. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Pela primeira vez em 6 meses, Banco Central diminui a previsão de inflação. A projeção de momento é que os preços vão aumentar 5,66% em 2025. Para chegar a esse número, o órgão ouviu a opinião das principais instituições financeiras do país. Para o trabalhador entender melhor, um índice de 5,66 indica que, na média, quem gastava R$ 700 com a compra do mês passará a gastar R$ 793. Assim como aconteceu em 2024, o país deve estourar a meta de inflação, que é de no máximo 4,5%, o que significa que o Banco Central terá que promover novas altas nos juros. Isso dificulta que pessoas e empresas peguem dinheiro emprestado para uma compra ou para ampliar o negócio, por exemplo, o que reduz o consumo e, pelo menos na teoria, ajuda a baixar os preços. A projeção de momento feita pelas instituições financeiras é que a taxa básica de juros do país, a Selic, hoje em 13,25%, feche o ano em 15%. Aliás, nesta quarta-feira, o Banco Central deve anunciar uma nova elevação da Selic para 14,25%. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Os brasileiros pretendem comprar menos nos próximos meses. É o que continua indicando o ICF, Indicador de Intenção de Consumo das Famílias, calculado pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio. O índice fechou março em 102,7 pontos,
1,4% a menos do que o registrado em março do ano passado, mantendo a tendência de queda registrada nos últimos 6 meses. No entanto, como está acima dos 100 pontos, a CNC entende que o otimismo se mantém. É que quando o ICF está acima desse patamar, indica uma percepção geral de satisfação com as condições econômicas no curto e médio prazos. Para calcular o ICF, a CNC leva em conta 7 indicadores: emprego, renda e nível de consumo, perspectiva de consumo e perspectiva profissional e também a avaliação do acesso ao crédito e do momento atual para a aquisição de bens duráveis. Ainda de acordo com a pesquisa, as famílias de menor renda têm sido as mais afetadas pelo cenário atual e apresentam insatisfação com relação ao consumo. Mas, segundo a CNC, a intenção de consumir tanto das famílias que recebem mais de 10 salários mínimos quanto das que recebem menos caiu em março. Já a análise por gênero revela a queda somente da intenção de consumo entre os homens, de 2,4% na comparação anual. Entre as mulheres, a intenção subiu 0,2% em relação a março de 2024. Da Rádio 2, Milena Abreu. Interessados na dupla de Páscoa já podem fazer apostas. O prêmio do concurso de número 2.797 é estimado em R$30 milhões. O sorteio será no dia 19 de abril, o sábado que antecede a Páscoa. As apostas podem ser feitas nas lotéricas de todo o país, no portal e aplicativo Loterias Caixa. As simples custam R$ 2,50. Assim como em todos os concursos especiais, a dupla de Páscoa não acumula. Por isso, no primeiro sorteio, caso não haja ganhador na faixa principal, o prêmio é dividido entre os acertadores da quina. Se um único apostador acertar e conseguir o prêmio de R$30 milhões, ele pode obter uma renda de cerca de R$162 mil no primeiro mês, se aplicar na poupança. Esta já é a edição de número 9 do concurso especial da dupla cena. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Vacina contra a gripe agora estará disponível o ano todo para o público-alvo. A imunização já teve início em todo o país para crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes e idosos a partir dos 60 anos. A partir deste ano, a vacina contra a gripe passou a integrar o esquema de imunização do Sistema Único de Saúde de forma permanente. Significa que a vacina vai estar disponível durante todo o ano para esse público-alvo e não somente em campanhas sazonais. Para os outros grupos, a aplicação do influenza seguirá algumas estratégias definidas pelo Ministério da Saúde. A mudança é uma das adotadas pela pasta para 2025. No caso da poliomielite, por exemplo, a gotinha foi substituída pela vacina inativada, injetável, para a primeira dose de reforço. Quanto ao rotavírus, o período de aplicação foi ampliado. Hoje, a primeira dose, indicada aos 2 meses de idade, pode ser administrada até os 11 meses. A segunda pulou de 4 meses para 23. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Vendas de veículos 0 km disparam no país em fevereiro. Foram emplacadas cerca de 185 mil unidades, número 11% maior que no mesmo período do ano passado e que representa a alta de 8% em relação a janeiro deste ano. Os dados foram divulgados pela Anfavea, a entidade que reúne os fabricantes. Já o total de veículos fabricados no país foi ainda maior, 217 mil unidades, o melhor resultado para fevereiro desde 2019. Um dos motivos é o fato de que, além das vendas no mercado interno, as exportações estão aquecidas em 2025. Do começo do ano para cá, quase 77 mil veículos fabricados aqui foram para outros países, alta de 55% na comparação com o mesmo período de 2024. Pouco mais da metade das exportações tem como destino a Argentina. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Seleção brasileira inicia a preparação para os primeiros compromissos do ano. A equipe encara a Colômbia quinta-feira em Brasília pela rodada 13 das eliminatórias da Copa do Mundo e visita a Argentina na terça-feira que vem. Nesta segunda, apenas 10 jogadores foram a campo no estádio Bezerrão, no Distrito Federal, para o primeiro treino de 2025, já que nem todos os atletas tinham se apresentado. Já nesta terça-feira, a tendência é que o técnico Dorival Júnior possa trabalhar com o grupo completo. Neymar, cortado na semana passada por lesão, é a ausência mais sentida. Por outro lado, Messi, com um problema muscular, está fora da Argentina. Para o técnico Dorival Júnior, a seleção terá pela frente 2 adversários de peso, e a tendência é de jogos complicados. São equipes tradicionais que vêm mantendo uma regularidade muito grande. A seleção colombiana num processo de evolução com jogadores muito interessantes, alguns deles que atuam dentro do futebol brasileiro, outros espalhados pelo futebol mundial. A seleção argentina, não preciso nem falar, é a última seleção campeã do mundo, última seleção campeã ou bicampeã da Copa América, uma seleção que merece todo o respeito e consideração, e espero estarmos muito bem preparados aí para que façamos 2 grandes jogos. O Brasil ocupa o 5º lugar nas eliminatórias com 18 pontos, 1 a menos que a Colômbia e 7 a menos que a líder Argentina. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O número de idosos no ensino superior tem crescido significativamente no Brasil, impulsionado pelo aumento da longevidade, busca por qualificação e maior acessibilidade educacional. Universidades têm adotado programas específicos para a terceira idade, enquanto a tecnologia facilita o acesso ao aprendizado, especialmente no formato EAD. Além de oferecer novos conhecimentos, a educação superior proporciona benefícios como inclusão social, estímulo cognitivo e desenvolvimento pessoal. Apesar dos desafios financeiros e de adaptação ao ambiente acadêmico, essa tendência reflete uma sociedade mais inclusiva, onde o aprendizado se torna um caminho contínuo para todas as idades. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações para você dentro aqui do nosso InfoNews. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Lionel Messi ficou de fora da convocação da Argentina para os jogos das eliminatórias da Copa de 2026 contra Uruguai e Brasil, devido a uma lesão no adutor sofrida na última partida pelo Inter Miami. O técnico Lionel Scaloni optou por poupá-lo para evitar agravar o problema. Com isso, o aguardado encontro entre Messi e Neymar foi frustrado, já que o brasileiro também foi cortado da seleção por questões físicas. A convocação à Argentina conta com nomes como Emiliano Martínez, Otamendi, Enzo Fernandes e Lautaro Martínez, que lideram o time nos duelos decisivos. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte nesta terça. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Aqui tem informação. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor chegando nesta terça-feira e falando hoje de loja que está se recusando a emitir segunda via da nota fiscal. Pois é, o Carlos Mendes de Recife, ele perdeu a nota fiscal de um eletrodoméstico e a loja disse que não pode emitir outra. E ele pergunta se isso está certo. Olha, Carlos, pelo artigo 6º do CDC, a loja tem obrigação de fornecer uma segunda via da nota fiscal ou outro documento que comprove a compra, tá certo? Obrigado pela sua participação, viu, Carlos? E estamos aí sempre à disposição, tá joia? Eu sou Kleber Salles e essa foi mais uma edição do Hora do Consumidor.
Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Agora você vai aprender a ter qualidade de vida fácil e divertida. Regras para uma boa reeducação alimentar. No ar, Viva Melhor. E hoje no nosso Viva Melhor, tomar banho frio. Os devotos afirmam que duchas frias ajudam no máximo o consumo de energia, a evitar enxaquecas, auxiliam também na boa circulação e para a redução da dor, além de permitir que as mulheres envelheçam graciosamente. Alguns chegam a argumentar que eles são segredos da mulher francesa para ter seios firmes. Viva Melhor. Aqui você encontra de segunda a sexta dicas para seguir uma alimentação mais balanceada, praticar atividades físicas e envolver mais a família em atividades do dia a dia. Fique ligado no nosso quadro Viva Melhor e procure um nutricionista. Nada de fazer dietas por conta própria. Você ouviu Viva Melhor. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky substituiu o comandante do Estado-Maior de acordo com um decreto publicado neste domingo, no momento em que as tropas de Kiev enfrentam dificuldades contra os soldados russos. Anatoly Bargilevich foi substituído por Andriy Natov, que tem a missão de aumentar a eficiência da gestão. O exército ucraniano está tentando reorganizar suas forças para melhorar a coordenação. Abre aspas, estamos transformando sistematicamente as forças armadas da Ucrânia para melhorar a eficácia em combate. Isso significa reestruturar o sistema de comando e implementar padrões claros, fecha aspas, disse o ministro da Defesa, Rustem Umerov, em sua página no Facebook. Natov acrescentou, tem mais de 27 anos de experiência militar. Bargilevich, por sua vez, foi nomeado inspetor-chefe do Ministério da Defesa, disse ele. Na região de Donetsk, o epicentro dos combates no leste da Ucrânia, o exército russo, maior e com equipamentos melhores, avança lentamente há mais de um ano, apesar de sofrer grandes perdas. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações para você no nosso InfoNews. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Botafogo segue com o planejamento incessante para qualificar ainda mais o elenco de Renato Paiva e analisar as mudanças que o novo técnico vem fazendo no Fogão. Internamente, o trabalho de Renato e sua comissão vem sendo bem avaliado por jogadores e direção. Em amistoso contra a equipe do Cruzeiro, realizado neste último final de semana, o Glorioso ficou no empate pelo placar de 3-3 com a equipe mineira. Os grandes destaques do Fogão foram Igor Jesus e Savarino. O amistoso foi realizado de portões fechados e o resultado e detalhes do amistoso foram divulgados após o duelo. Agora o Fogão tem outro amistoso pela frente e deseja vencer a equipe do Curitiba neste próximo sábado, dia 22. O grande desfalque do Fogão certamente é o atacante Savarino. O jogador foi convocado para defender a seleção, inclusive já viajou para se juntar à delegação venezuelana. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Agora 7h53, 7h53, vamos então com as informações de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Na manhã desta terça-feira, 18 de março, ano de 2025. Censo Imobiliário 2024 aponta alta de 88% nos lançamentos em Natal.
O mercado imobiliário de Natal registrou crescimento em 2024, impulsionado pela modernização do plano diretor. Dado do Censo Imobiliário de Natal e Parnamirim, divulgado inclusive ontem pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do RN e pelo Sebrae, mostram que a capital potiguar teve um crescimento de 88% nos lançamentos imobiliários no comparativo com o ano anterior, superando em 4 vezes a média nacional, que ficou na casa dos 20%. Na cidade vizinha, Parnamirim, o cenário também é positivo. A pesquisa elaborada pela Brain, que é inteligência estratégica, analisou lançamentos, vendas, estoque, demanda do mercado, preços e valor geral de vendas, indicando um cenário de recuperação tanto para empreendedores quanto para consumidores. Em Natal, o VGV total lançado foi de 4,6 bilhões de reais, com 3,5 bilhões de reais já vendidos. Já em Parnamirim, o mercado movimentou 1,7 bilhão de reais em lançamentos, com 1,3 bilhão já comercializados. Após chuvas, Prefeitura do Natal vai buscar recursos federais para drenagem. As fortes chuvas que atingem Natal desde a última quinta-feira, dia 13, agravaram problemas estruturais e provocam transtornos em diversas regiões da cidade. De acordo com a empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte, em Parne, das 7 horas da quinta-feira às 7 horas de ontem, por exemplo, a capital potiguar registrou um acumulado de cerca de 200 milímetros de precipitação. Com esses impactos, o prefeito Paulinho Freire se reuniu com o secretariado na manhã de ontem para avaliar os danos e discutir ações emergenciais. Governo faz nova proposta para professores da rede estadual. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, o governo do Rio Grande do Norte fez uma nova proposta para os professores da rede estadual. Ontem, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do RN se reuniu com Socorro Batista, secretário estadual de Educação, para negociar a implantação do piso salarial de 2025. A categoria iniciou uma greve por tempo indeterminado no último dia 26 de fevereiro para cobrar do governo o reajuste salarial deste ano. De acordo com Erlon Araújo, que integra a direção do Sint-RN, o executivo sugeriu implementar 4% em abril e 2,27% em dezembro, mas a proposta pode sofrer alterações até o final da semana. Vamos esperar o que vai dar, né? Porque a novela continua e, diga-se de passagem, uma novela sem graça, onde a governadora do estado do Rio Grande do Norte, excelentíssima senhora Fátima Bezerra, é professora também. E vamos ver aonde vai a sensibilidade. Restaurantes populares serão reabertos em 60 dias, diz governo. A reabertura de 3 restaurantes populares que foram fechados no RN na semana passada deve levar pelo menos 60 dias para acontecer. O prazo é do secretário adjunto do Estado do Trabalho, Habitação e Assistência Social, Adriano Gomes. O gestor explica que a Setas fará o distrato com a empresa que gere as unidades e convidará as empresas do mesmo processo licitatório a assumirem as operações dos espaços. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã de terça-feira, 18 de março. O tempo em Natal para o dia de hoje é com sol e algumas nuvens. Chuva passageira. À noite, muitas nuvens e com tempo firme. A mínima para hoje 23 e a máxima 30 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 68 e a máxima 100%. Nesse instante, termômetros marcam 23 graus centígrados. E atenção para a Tábua de Marés. Hoje, terça-feira, 18 de março, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h25 e o pôr do sol será às 17 horas e 32 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 6 horas e 6 minutos e a seguinte pré-mar será às 18 horas e 28 minutos. A única baixa-mar será às 12 horas e 15 minutos. Teremos 12 horas e 7 minutos de sol, o trânsito solar é às 11 horas e 28 minutos. Você conferiu previsão do tempo e Tábua de Marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Agradecendo o carinho da audiência, você que esteve conosco até agora, final de mais um jornal.
mas vamos encerrar muito bem, trazendo aquele velho e tradicional cafezinho matinal. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o cafezinho do nosso amigo Guedes, na manhã desta terça-feira, é para fazer inveja ao meu amigo Marcos Brito. O cafezinho dele hoje foi realmente preparado com muito carinho. Seu Guedes, experimenta o seu café matinal com tapioca e ovo de codorna. Ele diz, é alimento ideal para os jovens. Do kit da construção, olha só que maravilha. Homem pra gostar de ovo de codorna. As codornas quando olham para seu Guedes e dizem, oh não, de novo. O que você acha disso, hein, Marcos? Rapaz, eu acho que seu Guedes está tendo uma criação de codornas, no mínimo, né? Tem que investir, né? Tem que investir, né? Em seu Guedes. É verdade. Rapaz, tem criação de codorna aí no meio, não tem condição não. Eita, seu Guedes! Pare pra pensar, ouça a voz do coração, pensamento do
Não imponha limites aos seus sonhos, muito menos deixe crescer espaço para dúvidas se poderá realizá-los ou não. Apenas acredite que é possível. Com fé, tudo é possível, pois Deus está com você. Tenham todos um bom dia, um forte abraço e amanhã nos encontraremos a partir das 7 da manhã. Até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal e Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351 em Pium, Parnamirim.